Pronto, hoje temos casa cheia, né? Falta é duas pessoas que ainda não entraram. Yeah, falta Mas aqui um pronto, bocadinho. começamos com o pessoal que está aqui. Temos aqui uma cara nova no powerlifting, né? Foi a primeira competição que fizeste, não foi, André? Na verdade, já competi na GPC. Só Não, que exato. sim, Desculpa. sim. Pronto, estou mal informado. Ah, ok. Então, correu-te bem a competição? Horrível. Foi horrível. Foi Epá, horrível, é mesmo assim, foi ninguém horrível. percebeu. Eu literalmente fiquei mais pesado e perdi bué quilos no total. Portanto, mas acho que é uma questão de adaptar às novas regras da APP. Epá, e depois também mudei para uma stiff bar. Eu estava mais habituado à DL bar. Uhum. Hum, Mas é mais a questão das regras da federação em si. Eu sou assim um bocado trapalhão, então pronto. Agora tenho o Alexis está-me a ajudar com isso. Não quer dizer que eu não seja trapalhão na mesma, mas sei menos. Sei menos. Yeah, E isso o que é que agora te tens atrapalhou mais? que. Diz, desculpa. Quais foram as regras que te atrapalhavam no Meet? Tipo, regras técnicas, por exemplo, no agachamento, eu fiz um pequeno bounce a subir na segunda até. Eu nem sabia que isso dava nulo. Mas aquilo foi de eu ter, acho que foi de eu ter saído de um sticking point e aquilo meio que me desequilibrei lá em cima e aquilo fez um bounce, mas opá, segui os comandos, eu até estava todo confiançudo a achar que o lift tinha sido válido e depois vi que estava a vermelho. Mas opá, pronto, vão ser cenas que eu vou ter mais atenção na próxima competição, que é o Nacional. Yeah, Se meter É mais bem peso possível. na barra já faz menos bounce, por isso. É? Se meteres mais peso na barra já faz menos bounce. Sim, sim, sim. Bia, eu sei que já passou muito tempo, já passaram quase 2 meses. Por acaso a mim até me perguntaram quanto é que eu fazia de agachamento e eu disse o meu PR antes desta competição. Nem me lembrava que tinha feito PR nesta competição. Faz muito tempo. Mas Pois já. correu-te bem a prova, fizeste tudo o que estavas à espera. Ah, Conta-nos lá. a prova correu bem, só pelo facto de ter sido 9 em 9. Ahm, mas isto foi uma tentativa depois do europeu, que pronto, não correu bem, de tentar fazer aquilo que devia ter feito um mês antes, pronto, e acabámos por conseguir. Também estava com a cabeça muito mais no sítio e pronto. Não era, eu sinto que podia ter sido mais, mas pouco foi, acho que foi bom. Yeah. Alexis, queres dizer alguma coisa sendo o treinador dela? Sim, acho que foi tipo mais uma desforra, tipo de ela era capaz daquilo no ou treinámos para isso, para o europeu e foi mais tipo provar outra vez que ela consegue aquilo e que é capaz de mais. E acho que Sim. 4,15 foi bem conservador no dia e vamos agora olhar para 4,30 para o Nacional para qualificar para o grupo A. O objetivo é esse mesmo, é qualificar depois para o europeu ou para o mundial, quer que seja, mas estar no grupo A, no grupo Sim, principal. nós até agora nunca tivemos nenhum português no grupo A. Ah, É, não, nunca isso tivemos. era muito fixe. Entrou aqui o Paulo, vou metê-lo aqui na. Tu lembras-te em que lugar é que ficaste nas nomeações, Bia? Tipo, Eu lembro-me que no início, ou seja, eu tinha 400, eu estava em 16º dos 57. Ou seja, É. não eram 15 no grupo A, não, é o Ah, 15º. ou eram eu 12? acho, eu acho que era o 10, não sei, não tenho a certeza, Pronto, Eu então acho que foi mas, 10. mas ainda eram algumas. ok, ok. Boas, Boas, Paulo. Paulo. Então, Paulo, Nós Como é fomos que é? começando. o Paulo é que tem o background adequado. Exatamente. Yeah. É o único que está no sítio certo para o podcast. Algum de vocês sabia como é que o Paulo treinava sequer? Tipo, se ele tinha um ginásio em casa, se era um ginásio normal. Não. Eu sei que o Paulo, não é? Paulo ele não tem as condições ideais, porque eu lembro-me de um mito antigo, há muitos anos atrás, que tinhas-me dito que tinhas vindo de direta, trabalhaste até às 2 da manhã, ou uma coisa assim, e tinhas vindo quase direta, que não tinhas dormido praticamente. Foi para aí 2018, 2019. Consegues ouvir, Paulo? Sim. Ah, sim, porque eu trabalho
trabalho por turnos e então às vezes tem que ser mesmo assim, um bocado no esforço, mas tudo se faz. E sim, eu treino em casa, eu fui montando as condições aos poucos em casa e, e penso ser a melhor decisão. Neste momento é o melhor. Sim. Ah, Acho que é melhor só pelo tempo que evitas perder do trânsito ou pelo facto de não esperares por ninguém? Tipo, o material ou está pelo disponível. material também. Sim, é um material escolhido e específico e sim o tempo e a médio e longo prazo também se poupa muito dinheiro. Poupa-se muito dinheiro nas Sim, em mensalidades. mensalidades, não é? Sim. Ah, é verdade. Sim, eu também tentei justificar isso para fazer a ginásio em casa. Que é, ok, vou gastar aqui um monte de dinheiro, mas eu depois não vou gastar dinheiro em mensalidades no ginásio. Por isso uma coisa compensa a outra. Daqui a Sim, muitos anos vai compensar. muitos anos, pelas minhas contas, aquilo que eu já montei aqui, eh, em 7 8 anos, Sim, também é mais ou menos essas contas que eu fiz. já está pago. Fica pago. Ok. Também é eh, material que a partir de um certo ponto não desvaloriza, porque se forem discos de ferro nunca mais, sim. Sim, nunca São mais se trava. Até discos, pode valorizar, não é? sim, discos são de ferro e calibrados. Sim. É. À medida que os novos também aumentam de preço, os usados também vão aumentar e até pode ser que se alguma vez os vendas pelo mesmo valor que os compraste ou perto disso. Sim, mesmo, Ahm, mesmo as sim. barras, tenho duas. A barra normal, depois tinha a barra específica só de peso morto, que tem uma espessura mais fina, Uhum. a normal é de 2,20 m, esta tem 2,30 m, penso eu, de Sim. comprido. Sim, elas aguentam peso até 1.500 libras, por isso é material que não Sim, perde, não sim. perde tempo. E espera aí, agora essa como tendo na As, app, diz. essa barra, desculpa, é mais comprida? Eu não sabia disso. É, as a barra deadlifts bar são ligeiramente mais mais comprida. compridas. Eu sei. Por Ok, isso é mas que é consegues ver o pessoal que compete com deadlift bar, consegue ter a stance mais aberta. Tu com a power bar Sim, estás limitado pela distância entre sim. os discos. Eu achava que tinha uma deadlift bar mais comprida que outra deadlift bar, tipo a Kabuki ou assim. Mas não, eu estava a Ah, comprar. não, acho que não. Ok, ok. Mas agora como tendo na app, usas sempre a barra, a power bar, não é? Para os três movimentos, não é? sim, 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 sim. Nós estávamos aqui a perguntar ao André e à Bia como é que tinha corrido a competição. Nós sabemos que já foi há algum tempo, já passou algum tempo desde a competição, mas queríamos perguntar-te como é que correu, se foi estas marcas que estavas à espera, ahm, tinhas outras expectativas. Conta-nos um bocado como é que foi para ti a competição. Tu também é para mim. Sim, Sim, sim. sim, é para ti. Eh, o Sim, André e a Bia já falaram connosco sobre como é que correu a competição deles, se fizeram o que estavam à espera ou não. E agora era para saber do teu lado como é que correu para ti a competição e se fizeste o que estavas à espera. as marcas que eu tinha proposto a cumprir minimamente foram cumpridas. Eu vim numa paragem um bocado mais longa, porque eu tive uma lesão um bocado mais chata no deltoide, o que limita um bocado o supino, porque já tive no deltoide direito, depois agora foi no deltoide esquerdo, depois também há as tendinites nos cotovelos, que de vez em quando chateia, quando o treino é mais intenso. E então tive parado quase um ano. E as marcas, pronto, mas lá está, são muitos anos a treinar, a base está lá e as marcas foram aceitáveis. Não foi a 100% porque se lembrarem, eu no agachamento não fiz a última tentativa, porque o joelho esquerdo ele deu sinal, que ainda tinha ali A mais segunda margem. deu sinal? Sim, o joelho esquerdo. Eu Sim. fiz a segunda a 240
mas o joelho depois picou um bocadinho e então não fiz a última tentativa. A ideia era marcar os 250, que ainda tinha ali alguma margem. E depois no o spin, pronto, dentro das limitações, correu bem, até um bocadinho acima do que eu estava a contar. E depois o peso morto. O peso morto, pronto, o peso morto depois, na última tentei os 300 quilos, marca que já tinha feito, mas no joelho também não estava a 100% e não consegui marcar. E neste Sim. momento estou ainda sem treinar porque o joelho está todo inflamado, os ligamentos. Mas pronto, mas faz parte. Não tens treinado desde da competição? Não, supino, é só supino. Pronto, Ok. é o que tenho conseguido fazer, tentar recuperar algum tempo perdido, a ver se a marca aumenta, Exato. a ver se o máximo sobe, mas Fizeste de, quanto? Desculpa, de supino? Foi 155? 50? foi 145. 45? Ok. Sim, Mas já tinhas feito mais? sim, já tinha feito os 160, pronto, é a minha melhor marca em prova. Nunca foi o meu movimento mais forte, mas o objetivo é chegar aos 160. Sim, agora é recuperar as mazelas, não é? Uhum. Sim, Se chegas lá outra vez. Já pronto, entrou isto aqui a faz. Catarina também. Vou puxá-la aqui. Olha lá, Paulo, quando é que foi o teu primeiro meet? Quando é que começaste a competir? Ui, lá casa, eu quero Pois, saber. Eu Eu não acho sei que se o já teu Open, está. eu não sei se o teu Open Powerlifting está aqui errado, porque tens os primeiros meets na Austrália. não, isso é Isso é erro. um erro, não é? É porque eu estou a ver aqui. Primeiros meets na É, sim. Austrália, com 42 Exato. anos e agora tens 39. Ou Não pelo sei menos se foi fizeste este meet com 39. 2017, a partir daí, O primeiro que está 18, mais, registrado é 2018, sim, um pela nacional, não diz a federação. O teu primeiro meet foi em 2018? Foi no Nacional 2018 ou não? Foi antes, não foi? eu acho que foi em 2018. O meu Ok. pronto, primeiro meet a sério. Foi nosso então. Foi o nosso Foi, também. O meu e É, do Alexis. é. Já cometemos lá, nessa Então competição. sim, competimos os três lá. Então, ok. Eu sei que, imagina, este é o primeiro meet que está no Open Powerlifting português, porque fui eu que o meti. Na altura, lembro quando o Sandro meteu uma fotografia, um post no Facebook, com os resultados, e eu tirei uma foto e depois passei aquilo para spreadsheet para enviar para o Open Powerlifting na altura. Por isso, isto é o primeiro meet que nós temos português, mas como é óbvio, houve outros meets antes, eu nunca sei se a pessoa já competia antes ou não. em provas oficiais não, mas já andava a treinar há pelo menos há 2 ou 3 anos atrás. E depois aí é que pronto, aí é que fui mesmo para o primeiro meet a série, para ver se, pronto, se as minhas marcas eram aceitáveis na altura. Tu começaste a treinar para efeitos de estética, certo? Com propósito de estética. E depois é que foste para força ou já começaste a treinar já com o objetivo de força? No início não, no início era mais estética, aí aos 20 anos, pronto, era normal. Aos 20 anos era estética, pronto, era mais o culturismo. Mas depois, rapidamente, eu comecei, ao fim de poucos anos, mais dedicado à força, sim. Mas Boa, foi porque Catarina. tens mais jeito para força ou porque até gostavas mais de treino de força? Sim, mais treino de força, porque eu comecei cedo a perceber que era aquela sensação de querer sempre ultrapassar os limites de força. E sempre foi essa busca. E esse gosto depois foi aumentando. Sempre atingir pronto, os meus máximos. Foi sempre esse o meu objetivo que depois foi ganhando, que depois foi acentuando, sim.
Entrou aqui outra pessoa nova, Catarina. Boas, Como Catarina. é que é? Tudo Olá, bem? estão a ouvir bem? Estão a ouvir bem? Sim, estamos a ouvir bem. Estamos. Consegui, desculpem que isto foi as obrigações de mãe. Mas já está, já aqui estou. Nós estávamos aqui a falar das competições, não é? Vocês são Uhum. as pessoas que tiveram mais pontos nos regionais Centro e Sul. E estávamos aqui a perguntar primeiro como é que tinha corrido a competição para cada um de vocês. E já todos Olha falaram isto. sobre isso, faltas apenas Se foi tu. de acordo com as É assim, expectativas. Se, a minha é rápido porque é muito recente, não é? sim, A minha primeira competição vai fazer um ano, foi o Open Lusitano, onde fui parar por um total acaso, porque foi aqui eu treinava num sítio que não tinha propriamente nenhum objetivo. Na altura desafiámos que ia haver o Open Lusitano, eu inscrevi-me e quando percebi fui a única que tinha mesmo pago e que tinha fechado a inscrição e portanto lá fui, para Castelo Branco, aquele dia. Ainda obriguei lá uma das miúdas que tinha dito que ia, que não ia, a fazer-me companhia. Epá, e olha, foi um amor à primeira vista. E todo o meu objetivo, a minha primeira nesse Open Lusitano, aquilo que dei foi aquilo que tinha para dar, mas repara, nunca imaginei que fosse ficar com o bichinho e gostar mesmo disto. Na altura eu estava com o Master e também estava a Maria, não termos na altura o mesmo peso, e eu, apesar de não ter levantado nada de jeito, como era a única Master, fiquei em primeiro. Os meus filhos acharam que se eu fosse a mais competições trazia medalhas, e pronto, eu prometi-lhes que me ia inscreverem mais. O problema foi quando em fevereiro fui ao internacional, ao europeu, e tive que lhes dar a realidade das coisas, que era quando também fosse um sítio onde existissem muitas pessoas, provavelmente também ficava em último, está bem? E então, quando vocês me mandaram o convite, eu disse: Cássio, eu acho que estão a gozar comigo. E o Cássio mostrou e disse: Não, não, Catarina, não estou nada a gozar contigo. É por pontos, ficaste mesmo em primeiro. Eu fiquei toda orgulhosa, porque juro-vos que tipo, não fazia a menor ideia, fiquei muito feliz. Por isso, sempre assim, as expectativas é ir melhorando, é ficar, ou seja, como eu comecei nisto muito tarde, não é? Eu comecei com 46. Portanto, o meu objetivo é fazer uma boa carreira como Master e ficar cá até Master 4. E espero que quando chegar a Master 4 já chegue lá e faça uma figura assim de que toda a gente se possa orgulhar. Para já vamos crescendo, vamos treinando e vamos fazendo isto. e colecionando medalhas, Portanto, né? devagarinho. E colecionar medalhas, se for a única, trago-me a medalha. Não, e se não for Queríamos a só única também. saber esta última competição em específico do Regional Sul, se correu como Uhum. estavas à espera, ou se estavas à espera de fazer marcas melhores, piores, Não, a o que é que competição, olha, pelas circunstâncias eu achei que não iria, pronto, porque aquilo para nós como equipa foi devastador e eu pensei muito em não ir, em não competir. Na verdade, o meu primeiro impacto foi pensar em nunca mais competir, mas acho que nem o Sandra deixaria, nem a Carla me deixaria, portanto, passou-me. E depois, quando fui ao Regional Sul, ia tranquila. Depois, como correu bem, o agachamento correu bem, o supino correu bem, eu tinha muito uma vontade de fazer uma marca que para mim é simbólica, mas é importante, que era conseguir fazer o acumulado dos 300. Eu sei que para vocês às vezes é só no movimento, para mim era no total. E então, quando falhei o último peso morto, era a diferença entre fazer ou não fazer os 300. Aquilo custou-me imenso, custou-me mesmo muito, fiquei mesmo muito, muito, muito chateada, mas felizmente no último treino as coisas já. E para mim essa marca era mesmo muito importante, era uma marca que eu falava muitas vezes, falava muitas vezes ao Sandro e falo muitas vezes, e portanto fiquei mesmo muito chateada quando falhei o peso morto, o último. Não correu como eu queria, mas correu melhor do que eu estava à espera. agora no Nacional já com a abertura de peso morto já faz os 300 e depois Ai, eu espero que sim, meter mais na segunda e caramba. na terceira. Eu espero que sim, gostava muito. Não sei se nas aberturas vão logo os 300, mas já é uma coisa que gostava mesmo de ter como certa, sim. Muito bem. Querem passar para as perguntas que as pessoas deixaram? Ou
Querem dizer alguma Já coisa? agora, espera aí, Não havia. vocês todos vão ao Nacional, certo? Uhum. Sim. Não Ok, há Henrique ok, ok. Carvalho. O Paulo Sim, Nós estaremos. também espera Ok, ir, ok. mesmo com o joelho assim. O Paulo está a dizer alguma coisa. pois, Diz, Paulo. mas isto, pronto, a dor faz parte do powerlifting. É. Por isso vamos ver. Mas em princípio sim. Bom. Muito bem. Podemos ir às perguntas. E depois Ok. temos mais tempo para desenvolver cada pergunta. Sim, sim. Ok. Quem vos impressionou mais nos regionais? Se calhar podemos começar com a Bia ou a Catarina. Se viram Bia, alguma pessoa que vos tenha impressionado, que não estavam à espera que essa pessoa fizesse alguma coisa e depois fizesse. Se tem alguma coisa em mente, se alguém tiver alguém em mente e que queira avançar já para falar, ou o Alexis, ou o Carvalho, olha, ou eu posso, o eu André. posso falar já, porque eu fico muito sempre impressionada com os atletas que conseguem fazer uma coisa que eu ainda não consigo fazer, é lutar no movimento, sabem? Eu estiver ainda estou Uhum. naquela fase em que quando não dá, o meu cérebro desliga, então eu adoro ver aquele movimento que é mesmo. Eu houve um agachamento no Regional Norte de uma convidada, de uma atleta, da atleta da Lúcia, que até veio de Espanha, portanto era uma convidada. Houve um agachamento dela que ela teve ali mesmo a lutar até subir, aquilo demorou ali. Pá, e eu ficar a pensar, tipo, eu quero. Ou, por exemplo, quando vocês mais no masculino, estão ali a lutar com o peso morto, quase a morrer, e eu fico a pensar, uau, adoro ver um movimento mesmo. Pode ser nulo no fim, não me interessa. Eu adoro ver um movimento em que o atleta está a lutar com a barra. Adoro, adoro, Grind. adoro, adoro. Alguém quer dizer alguma coisa em relação a este tópico? Eu posso falar, acho que a atleta que me surpreendeu mais foi a Rafaela, que não estava nada à espera quando aparece aqui uma miúda assim, ui, é forte como o caralho. Eu também diria Pois isso. Um, era, A não primeira sei, foi, competição. Nós não a primeira conhecíamos, não é? competição dela. Eu diria a ela Rafaela, depois no McLean o Filipe Ferreira, fez uma grande prova. Sim. fez. Melhorou bastante. E surpreende também porque não ia partilhando nada, não é? Acho que não estava à espera de tanto. E o João Rodrigues surpreendeu, mas já estávamos à espera porque partilha Sim, mais no Instagram, não sim. é? Também tem Sim, isso, não é? sim. Às vezes quando a pessoa não partilha tanto, Ah, surpreende mais porque nós não estamos à espera. Ah, no O Regional jogo não já deixa, Sul também não deixa de partilhado. foi. surpreender. No Regional Sul também, por questões também, porque foi muito comovente e muito bonito, mas também o último peso morto do Afonso, Do Afonso, sim. né? Porque foi ali uma surpresa, mas foi muito bonita, acho que foi uma forma ali especial. Esse foi esse um movimento que me lembro bastante bem. Mas sim, dos regionais eu estou aqui a tentar lembrar-me. Mas a Rafaela é uma atleta, pá, uma amiga super discreta, eu falei com ela 1 ou 2 vezes por causa daquela questão das marcas, de eu estar para depois comentarmos. Percebi logo que ela era muito forte, porque quando ela me deu os valores dela, eu disse que nunca tinha competido, e chegando lá ainda me surpreendeu mais. A miúda tem mesmo muita força, Ela fez muita força 450 no mesmo. total. Uhum, muita força. Muito forte. A Bia, se calhar, não tem opinião porque ela Também não não segue muito o vou. powerlifting. Não, a Bia não tem Ah, opinião porque levanta sempre mais do que nós, pá. não, eu lembro de uma rapariga. Ela é da equipa da Carolina Malato. Uhum. E era uma menina dos menos 57 também, júnior, também é a primeira competição dela. Ela tentou tipo 70 de anos, uma rapariga super random e eu fiquei impressionada porque era uma rapariga super jovem, já estava ali com Mafalda. marcas mesmo. Sim, sim, Mafalda Abad. adoro, Sim, sim. sim. E era super discreta, eu acho que ela também não tem nada no Insta. E eu fiquei tipo, what is going on? Também fiquei Percebi muito de Mafalda era onde. impressionada muito, com muito lourinha, aquela muito lourinha, uma miúda muito lourinha. Não. não, Não? não, é uma. Não, lá está, é uma rapariga, elas são parecidas fisicamente, também são altas as duas e mais magrinhas, mas não, era uma rapariga com o cabelo assim amarrado em coca, acho eu. Ela Ok. fez Yeah. Que regional 125 de foi? agachamento, Foi regional 74 norte? spin. Regional...
e 140 deadlift. Era. Sim. Não, esta é foi do centro, No regional centro. centro. Fala. Houve Yeah. um Uhum. 55 quilos. Era forte. Era. Yeah. Também me lembro dela. Achas posso tentar partilhar o ecrã, Carvalho? Acho que é na boa. Encontrei 70 de bench, Pois Yeah. eu também carga estava a fez. ver. Eu estava a ver. Conseguem. Abre aí, Carvalho, para mostrar na stream. Ah, essa rapariga, já sei. Ainda não estou a ver nada. Tens que Eh, abrir Tens de carregar no. partilhar. Aceder, tenho que aceder. Yeah. Sim. Já consegues Ah, ver? Esta sim, sim, mini. sim, já sei, já sei. Já sei. É espetacular. Yeah. Ainda bem que temos estes vídeos da Marta, tão Da porreiros. Sim. Marta, grande trabalho. A São Marta. incríveis. Yeah. Uma grande máquina mesmo. Isto Espetacular. deve dar uma trabalheira a fazer. Deve não, dá, que eu Sim. sei que dá. Paulo, ias dizer alguma coisa? Acho que há bocado começaste a falar, mas depois só alguém Mas te sim, impressionou. em termos gerais, esse que há muita malta nova. Está agora a começar e estão já a começar muito fortes. Muitas miúdas e muitos miúdos novos, sub-júniores, júniores. Muito bom. É, não é? Muito forte Nota-se já. bem Muito bom a a aparecer. diferença. Sim. Olha, havia Sim, um sim. miúdo no Regional Sul, eu estava-me a lembrar do nome e por isso não dá a conseguir. Um miúdo no Regional Sul que era o Dani, O Dani, muito, Uma muito grande magrinho, se Ficou em o, segundo. também me se o André impressionou. tivesse feito menos 2,5 kg no total, estava aqui o Dani e não estava cá ele. Pronto, era o Dani, um miúdo, sabem, Sim, sim, Ah, sim. sim, É magrinho. sim. Ele não é magrinho, ele é baixo, mas ele é até bem musculado, porque ele é definido. Sim, não, magrinho, eu quero dizer baixo peso, ele é de uma categoria Sim, sim. até, não é... É 66, E acho ele, eu. pá, É, é isso. eu achei muito É a impressionante. categoria do Emanuel Justo. É a mesma categoria do Emanuel Justo. É menos 66. É 66 nos homens, é. Isto eu. Mas o Dani também, pá, miúdo impecável e também fiquei ali impressionada. 557,5. Pode ser que ele. Eu acho que ele devia subir de categoria. Ele acho que cortou bastante peso Sim. para esta categoria. Ele cortou dos 70, acho que foi uma coisa assim. Ele fala que cortou 4 quilos. Mas pronto. Ok. Ele hoje meteu um vídeo a fazer halteres 60 quilos para 5 reps ou 6 reps, é muito forte. No spin, sim. Foda-se. De quê? Um Halteres de halter 60 quilos. de bench, cada halter é quase o peso dele. Para o peso Pois é. dele é bom, fogo. Yeah. Pronto. É Não, por menção acaso esse miúdo honrosa. tinha. O rapaz a fazer, pois está a fazer, está. Ouça, Esta geração é muito melhor do que a anterior, eu acho. Então, eu diria que Cá, devia Nós acho ser que há temos mais mais gente. ferramentas. Quanto mais então não é, pessoas Tudo. não é há. das coisas, não é das coisas que vêm na comida. Oh, eu pensar que era da comida, pá. Não, é muito impressionante a quantidade de miúdos novos, mesmo novos. Eu costumo dizer que acho, não é? Porque eu estou aqui há muito pouco tempo. Eu acho que a consistência depois também é uma grande vitória, não é fácil. A consistência da malta que fica muitos anos a Sim. praticar este desporto e a aparecer. Portanto, eu gosto muito de ver esta gente toda nova e acho espetacular quando vejo, mas gostava de os ver para o ano e para o ano e para o ano, não é? A eles e a mim. E gostava muito, agora é muito giro ver tanta gente e já com muita força, mas acabei de estar a dizer, não é? Vêm já com ferramentas que se calhar a malta que anda aqui há muitos anos foi adquirindo devagarinho. Estes ganham com o conhecimento que já está todo em cima da mesa, não é? Com quem já cá Exato, andou exato. há muito mais tempo, É verdade. sem dúvida. Deve ser Previsões para diferente. os nacionais. Será que vamos ver alguém a fazer mais de 800? Acho que temos Ah, sim, já sem dois. dúvida. Sem Já dois que dúvida. são que é quase certo que farão, não é? É o Bruno Santos e o João Rodrigues. Yes. Isto os garanto que fazem. Depois, além disso, acho que é difícil haver alguém. Mas O vocês acham Olímpio. que há mais Não alguém? estou a brincar. Olha, se falares muito nisso, o gajo podes comprometer. Eu vou acompanhando os picanços nas redes, está bem? É a única coisa que eu sei. O Mas é pouco que fixe eu o sei é Olímpio do que vou falar. acompanhando. É tudo na A desportiva. malta a picar-se dos coisas, dos totais, mas olha, no nacional,
Gostava que voltasse um miúdo que teve cá o ano passado e que, portanto, está a ter passado direto e que fez assim um pose de morto brutal. Não me lembro do nome dele, Miúdo que fez mas o quê? foi eram uns irmãos, eu acho que se chamava Era Pedro. francês, né? Era, aham. Eu gostava de o ver Yeah, de não volta, lembro porque de dele. facto o miúdo também Sim, sim, fazia assim sim, uns sim. movimentos. Pá, e Sim, depois sim. espero já ter feito a minha prova para ver a malta toda grandalhona a levantar muito, é a minha única expectativa para o Nacional. Eu gosto muito de já ter feito a minha parte e depois ficar lá a ver os grupos seguintes, porque é sempre muito bom ver. Eu gosto muito de assistir a powerlifting, mesmo muito. Uau. Então, eu gosto mesmo muito, adoro. Sou capaz de passar, basta ver uma prova e estou lá a ver aquilo. Então acho que é fixe, mas no Nacional, pá, que seja um bom Nacional. Muita gente. A Bia é igual, também gosta de A ver ver, grandes provas. muita gente a ver, muita gente também a ver. Faz falta. Eu sinto que Por faz acaso, muita temos falta. aqui uma pergunta para a Bia, como é que ela concilia os treinos de powerlifting com o halterofilismo? E Olha, como essa é é que geres boa. essas coisas? Então, eu normalmente, quando eu vou treinar, eu treino sempre primeiro halterofilismo e termino com o que o Alexis me mete para fazer. Porque se eu não tiver o que é que o Alexis diz, eu provavelmente vou só tipo, já estou bem cansada, vou-me só embora. Então é um bocado por aí, começo sempre com snatch, depois clean and jerk, e depois passo ao spin, ao agachamento, ao deadlift, e é um bocado por aí. Portanto, os meus treinos acabam por durar grande parte das vezes 3 horas, mas é o que é. E Yeah. depois a barra um bocadinho cá em cima, não é? Que é para as comentadoras ficarem impressionadas. Exato, exato. Então, no fundo, usas o halterofilismo para aquecer para o powerlifting, não é? Sim, o powerlifting está a arrefecer do halterofilismo, I don't know. Mas mesmo quando estás em Acho preparação para uma competição de powerlifting, fazes o halterofilismo primeiro? sim, é porque eu sinto que Isso é bom. isto é psicológico, literalmente. Porque eu sinto que, por exemplo, eu para fazer agachamento eu tenho de aquecer muito bem os joelhos e eu não faço ideia como é que eu me sinto confiante para ir fazer um agachamento pesado se não tiver antes metido tipo ah, metidas ao peito e snatch e cenas assim. Portanto, é mesmo. Eu sinto mais confiante para ir fazer um movimento Claro. powerlifting por já ter estado bem quente com o halterofilismo. Acho um Por bocado. acaso nunca te vi na sala de aquecimento do powerlifting a fazeres um snatch. É porque eles não têm barras de 15. Se tivessem, talvez, talvez, Ok. assim. Temos aqui uma pergunta para o Paulo, porque ninguém sabe. O Paulo não é muito das redes sociais, então ninguém sabe como é que ele treina. E estão a perguntar como é que é o teu split, como é que tu divides os teus treinos, quanto tempo é que costumam durar os treinos e que objetivos é que tens para o Nacional? Sim, os meus treinos agora com esta idade não são tantos durante a semana. Agora, normalmente faço 3 treinos à semana. Deixo sempre um dia, pelo menos, para descansar. E depois é treinos leves e treinos pesados. Mas o treino, no mínimo, também são 2 horas. 2 horas a 2 horas e meia. Sim. És tu que fazes Numa a tua fase programação inicial. de treinos? Sim, sou, sim. Sim. Numa fase inicial, mais soft, faço o movimento por dia, exemplo, agachamento, depois faço os acessórios todos de agachamento, depois descanso um dia ou dois, supino e os acessórios, um dia ou dois, porque também tenho depois, por causa da minha profissão, como faço trabalho dia e noite, então é turnos rotativos, então pronto. Fiz específico para mim, no máximo 3 dias de treino por semana. Depois, quando se aproxima a prova, ali aí já faço, tento fazer um bloco de 10 a 12 semanas aí, em que aí já junto, por exemplo, o supino pesado, complemento com o agachamento pesado, complemento com o supino leve. No treino a seguir, já faço o supino pesado com um peso morto leve.
E depois assim sucessivamente, junto 2. E depois mais perto da prova, aí 4 semanas antes já meto os 3 movimentos juntos. E aí e depois, claro, vou diminuindo os acessórios, mas normalmente 10 a 12 semanas antes já é treino pesado. Então, Assim para decidir, nessa última fase em que juntas os 3 movimentos, juntas os 3 sim. movimentos nos 3 treinos que fazes? Exato, sim. Sim. Ou Mas seja, não faço, mas não faço os 3 sempre pesado. certo, certo. Eu meto, sim, meto os 3 pesado, eh, eh, pelo menos um mês antes, tento fazer ali a 80% e tipo 15 dias antes a 100%. Certo. Porque o Então, objetivo depois na prova é sempre fazer 105 ou 110%. Nunca claro, é sim. Mas tento depois mais perto da prova, sim, mais pesado. Mas antes, e um mês antes, não. Faço pesado, o supino, peso morto mais leve, mas mantenho sempre a sequência, que é para o corpo também se habituar aos movimentos da prova. Sequência certa. sim. Ou seja, quanto mais afastado da prova, menos frequência tens por semana em cada levantamento e fazes mais acessórios, né, de Eh, força e hipertrofia. Sim, E depois, quando vais chegando mais próximo da competição, já aumentas a frequência em cada levantamento e aumentas a intensidade, né? sim, e os acessórios depois eu diminuo, sim. E reduzes os acessórios, exatamente. Sim, Ok, mais ou menos assim, sim. ok. Aqui acho que já meio que respondeste esta pergunta, mas para a Catarina, como é que descobriste o powerlifting e quem é que te levou à primeira competição? Eh, Olha, eu fui à primeira prova porque treinava aqui na Torre da Marinha, na garagem, de um atleta que sei que já foi a uma prova, que é o Fábio Freire. Tive uma prova já aqui há algum tempo, até acho que foi na altura do Covid. Pronto, o treino do Fábio é todo, mesmo sem ir a provas, é todo muito na base do treino de powerlifting, do treino de força, portanto, supino, agachamento, peso morto. Então, eu fazia o treino com ele, por questões de, olha, mais de saúde mental do que física, mas treinava lá, só que todo o treino dele é com base nestes 3 movimentos. E, portanto, quando ele me desafiou a ir ao Open Lusitano, eu estava à vontade, pelo menos para fazer os movimentos. Só que chegando lá e fazer os movimentos em competição e ter que ouvir as indicações já foi outra conversa. Mas e depois ele desafiou-me para ir àquele Open, e fui a única que me inscrevi e fui. E depois eu pedi, exato, depois eu inscrevi-me na Power Expo, já fui sozinha, nessa altura. Portanto, foi por ser empurrada para lá e percebi que era aquilo que eu queria fazer. E o que é que achas que te fez gostar assim tanto do powerlifting? Vindo assim do nada, o que é que tu achas que te Olha, fez João, eu escrevo, ficar? eu escrevo muitas vezes, escrevo muito sobre isto, para mim foi mesmo muito impactante. Primeiro, e acho que a Beatriz aí entenderá, não é igual lá fora, mas cá a comunidade feminina do powerlifting tem qualquer coisa que nos une a todas. É um lugar mesmo muito seguro, muito bom. E nós mulheres, que às vezes já experimentámos outros desportos e acabámos por nos sentir um bocadinho, sei lá, à margem, não é? Eu, enquanto crescia, era muito miúda, que era muito bruta, ter força era mau, porque era pouco feminino. As minhas amigas jogavam vôlei e eram assim umas muito suavezinhas a fazer os seus movimentos. Eu era muito bruta, era muito. E aquilo não servia para nada, não é? Cresci a acreditar nisso. E quando fui à primeira competição de powerlifting e vi aquelas pessoas todas a fazerem força e ver como aquilo era poderoso e bonito, como se de repente no meu cérebro fizesse uma explosão e dissesse: pá, não, andaram-te a enganar. Ser mulher e fazer força é maravilhoso, é lindo. E então foi mesmo muito, muito, muito. Foi-se um bocado meio terapêutico, tanto que eu, quando vou a cada prova, fico para aí uma semana a chorar. Eu sei que isto tanto é coisa de velha, eu não sei que idade tem o Paulo, eu não sei se sou a mais velha ou se é o Paulo, uma semana antes ou depois? mas semana depois, pá, Não esquece, sei é um nada, né? impacto, anda a processar a cena e aquilo bate-me imenso e pá, não vos sei explicar, é gente, ok, encontrei o meu lugar no mundo, afinal fazer força é bonito.
E depois é entre nós, a comunidade de mulheres aqui em Portugal, neste desporto, é isso, foi de repente eu estava ali na prova e parecia que tudo batia certo. Pela primeira vez ser bruta e fazer força era bom, ah, e aquelas pessoas, eu olhava para e o corpo não é o que está o aspecto do corpo não é o que está acima de tudo, é o que o corpo faz. Tipo, ali não interessa o aspecto, interessa o que tu fizeste, o que tu conseguiste. Isso foi, eu não vos sei explicar, foi brutalmente libertador na minha vida, na minha história com o corpo, da minha relação com o corpo. Depois o powerlifting libertou-me na minha relação com a comida. Não há nada que não tenha sido bom e, portanto, foi mesmo de repente, como se me tivessem dado uma coisa e dissessem, e a vida, a partir dali, tudo fazia sentido. Está aqui, vês? Afinal, existe uma coisa em que as coisas fazem todas sentido. Então foi, pá, foi espetacular. Não quero, eu sou um bocadinho indisciplinada nos treinos, ou seja, eu sou aquela pessoa que a seguir estou a inventar qualquer coisa, ou eu não tenho 2 horas para treinar, não é? Tenho 4 filhos, 5 cães e 5 gatos, e portanto a minha vida é um bocado caótica. E muitas vezes, pronto, depois levo na cabeça, porque eu às vezes faço o contrário, que é, imaginem, faço o que consegui num dia, 1 hora, 1 hora e 10, e depois o que faltou faço no dia a seguir, só que às vezes quando vou para a quarta-feira devia ter descansado a terça. Então Ok. levo na cabeça, porque obviamente eu não estou com a mesma capacidade porque não fiz o descanso. Então o meu problema grave é o sono, agora já melhor, porque a mais pequenina já está maior, e ela ainda mamava e aquilo não era tudo muito, pronto, imaginem, eu cheguei à prova em Castelo Branco, tive que sair às 6 da manhã porque ela ainda mamou à noite e fui para casa rápido porque já estava a doer o peito. E agora já não, as coisas estão mais estáveis, mas o que eu sinto mais falta é de dormir e do dia de descanso. Então é o que eu peco. Mas pronto, acabo por vou fazendo o possível e pá, quando não dá, não dá. Eu sou aquela que é, se chegar, se o meu plano está a 95 e eu não consigo, fica nos 85, eu cumpro. Baixo ligeiramente, informo, neste caso, né, os treinadores, informo como é que foi aquele treino. Eu costumo dizer, baixar um bocadinho não é desistir, então é sempre manter, nunca Tínhamos uma desistir do treino. pergunta que era a forma como organizas os treinos e como é que geres com a vida familiar e o trabalho. É um bocado por aí, não é? Assim, eu cumpro o que me mandam, não é? Porque eu percebo zero, faço o que me mandam. Faço às vezes é inventar um bocadinho, não é? Depois aos zangos, não é? Se cá tivesse Sandra dizia, já estás a foder o plano todo. Porque eu não é? Não dava e eu, hoje não fiz, fiz o de ontem. Ele, tipo, meu Deus, já estás, tipo, estás mesmo a lixar isto tudo, não era assim, mas vá. E treino, eu como sou, a maioria do meu trabalho é como freelancer, eu consigo deixar os putos na escola de manhã e treino. Trabalho, trabalho, trabalho e depois, pronto, faço o resto da minha vida. Quando há trabalho mesmo marcado, seja o que for, não é? Filmagens, marcações, viagens, vou tentando sempre conciliar. Vou arrumando, lá está, mas treinos mais curtos. É fazer o que Dar se mais pode, do não que é? 1 hora para mim. Sim, sim, já na boa, agora já lido melhor com isso, É sempre melhor do que não fazer. Sim. sem dúvida. Gostava de ter vida de atleta, gostava de ser rica, não vou, agora adorava. Aparecia alguém e dizia: "Toma lá e a tua vida é treinar, dormir e descansar". Tá Acho que toda a gente está aqui e estou cá. gostava disso. Não era? Estou cá. Não é possível. Epá, acho que o André está há muito tempo sem falar. Ahm, com quem é que achas que vai estar a competir? Ou contra quem achas que vai estar a competir no Nacional? E Sem se dúvida achas ao que vai Miguel. ganhar ou não? É o Miguel? Eh, sim, sim, o Miguel, o Careca. Ele até tem estado aí com umas picardias e eu não entro muito no mundo das picardias, mas Porque não? ele está confiante e eu vou lá pronto para ganhar, não é? Mas eu não sei, porque eu acho que em força eu ganho, sim. Só que o problema é se eu chego lá e ou falho os comandos ou tenho algum erro técnico. Esse é mais o meu receio. Depois desta prova, então hum, tenho mais esse receio. Mas estou confiante, sim. Estou confiante que dê para ganhar. É só limar as bordas.
Sim. vamos só filmar esta parte, ou depois fazem um reel só com esta parte, mas em repeat. O André a dizer: "Vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar", e pomos nas Eu redes. vou É, ganhar. pronto, para Mas criar, mas por acaso eu vou ganhar, eu vou ganhar. estás a chamar careca ao Miguel, mas há aqui uma pergunta que é: qual é o teu shampoo favorito? Bem, eu rapo de cabeça, nem uso sequer shampoo, portanto. É gel banho para tudo. Eu estou calvo, eu sou novo e já estou calvo, portanto. Queres É, adivinhar quem é que fez a pergunta? quem? Foi o Olímpio. Ah, pois, tinha que ser. Oh meu Deus, Ahm, tanta gente para lavar cabelo. é. Bia, sentes que há diferença na forma como tu tens que estar mentalmente nas competições de halterofilismo e nas de powerlifting? Se há alguma diferença em termos do hype que tens que ter, do foco, da agressividade? Sem dúvida, eu acho que apesar de serem, eu acho que são desportos que a certo ponto se complementam, mas eu acho que o mindset tem de ser um bocado diferente. O powerlifting é muito do género tipo, pá, tem de subir, tem de fazer e tens de ir com uma mentalidade mesmo tipo, desafiar a barra e tipo, não sei, tens mesmo de encarar aquilo como eu não tenho medo de ti. No halterofilismo é mais uma relação de respeito, não sei. Ou seja, tu tens de estar num mindset super focado, não te podes distrair com. Epá, eu também sou um bocado sensível a isto, portanto, tipo, qualquer barulho, se tu não estiveres lá, distrai-te e tu começas a perder o foco completamente. E depois aquilo é tudo sobre trajetória e tu tens de estar sempre. Ou seja, tu e a barra tem de ser um. E se tu perdes isso em algum momento, esquece. Então acho que sim, acho que no powerlifting é muito mais tranquilo, é muito mais. Um, Tu aqueceste e está tudo fixe e é tipo, epá, a não ser que tu a meio do movimento desistas, vá, e não subas, pronto, é isso. E no halterofilismo é do género, está tudo bem, e tu até estás confiante a aquecer e tu chegas lá e começas a sentir nervos ou simplesmente começas a desligar e já não sai. E isso é um bocado frustrante. Tanto que o ambiente lá atrás é muito diferente. Pelo menos, yeah, é isso que eu sinto. Lá atrás, na sala de aquecimento, o que é Yeah. que queres dizer com lá atrás? É Sim, É na diferente? mais sala de aquecimento. silencioso, Qual é é que mais gostas silen é mais? uma coisa mais de Epá, eu acho que é porque também estou mais à vontade no powerlifting, porque é do género tipo, não sei, é mais leve. No halterofilismo é tudo tatuagem, tipo, claro que tu podes estar a falar, mas tu não consegues estar a falar com as outras pessoas e não estás a sentir, tipo, estou a perder o foco, não devia estar a fazer isto. E muitas das vezes cada uma está na sua plataforma, ou até estamos na mesma plataforma, mas não estamos propriamente a falar. Se não fores da equipa da pessoa, não, tipo, tu estás ali, estás tipo, tens de fazer só. E depois aquilo é muito de jogo, ou seja, enquanto o powerlifting é do género, toda a gente faz o primeiro movimento, toda a gente faz o segundo movimento, portanto é sempre tipo, tens sempre aquele tempo. No halterofilismo é do género, tu não és a seguir, mas depois a pessoa que supostamente é antes de ti muda o peso tipo à última da hora e afinal já és tu, então tu tens de estar super atento ao que é que está a acontecer e às vezes tu já estás a aquecer o género, ok, eu daqui a duas pessoas sou eu a levantar, portanto eu não vou mexer mais na barra, e entretanto passam-se tipo 5, 6, 8 minutos e ninguém te chamou porque alguém teve a fazer assim estes Sim. jogos e tu ficas ali um bocado tipo, oh meu Deus. Então é completamente diferente. Sim, deixa só aqui dar olha, eu um não tinha contexto. oh, Beatriz, olha, eu não tinha foco, eu tentei, experimentei, alguns onde eu fui treinar faziam imenso halterofilismo, esquece, eu tinha zero foco, aquilo era uma É, coisa que exige, lá está, é tipo dança, exige muito mais coordenação, eu estou no lado oposto. sim. E para mim pôr a barra acima da cabeça é uma cena que já entra num lugar, olha, de respeito, gostei da palavra. Não, barra acima da cabeça não dá. Cai, amigos. Já o supino, eu fico a olhar e pensar: se cares daí". Não, olha, vês? Barra acima da cabeça. Só aqui É para o dar um contexto, meu para quem não sabe, no halterofilismo não há aquele sistema de 3 tentativas em que toda a gente faz uma, depois toda a gente faz outra. A O barra peso da sobe. barra em cada levantamento está sempre a subir, ou seja, se a terceira de alguém for mais baixa do que a primeira de toda a gente, essa pessoa faz as 3 tentativas seguidas.
não Com é? 2 minutos no máximo de intervalo, isso é Exato, horrível. exato. Pronto, por isso, esse jogo de ok, se eu meter aqui mais 1 quilo, já descanso mais 4 ou 5 minutos porque tenho 2 pessoas que fazem menos um. Pronto, isso é muito mais desgastante até para quem está. E se fores uma prova de halterofilismo sem treinador, sem uma pessoa que esteja a orientar as tentativas, é mesmo impossível. É, Por acaso eu é. ia Da forma Eu não perguntar como. conheço isso. ninguém. É impossível ir sem treinador, não é, Bia? É muito difícil. Epá, eu não conheço ninguém que não tenha pelo menos alguém que vá com eles à competição. Há atletas individuais que não pertencem propriamente a clubes, mas eles normalmente estão sempre acompanhados de alguém, porque, epá, a não ser que estejas ali, tipo, sejas super experiente e estejas tipo, whatever, tipo, não preciso de ninguém, mas pelo menos pessoas que estão mais ou menos ao mesmo nível que eu, temos de fazer alguém que nos oriente, porque aquilo é mesmo, não consegues. Pelo menos eu não conseguia. Ok. Tem alguma pergunta, João e Alexis? Alguma pergunta para o pessoal? Acho que não. Acabaram Eu- aí? Eram só Ah, essas? as Também perguntas a meteste sério no já. post. Diz? Ok, pronto, vamos à tanga. Tu meteste no post também uma história muito tarde, por isso é normal não haver muitas perguntas. Pois, exato. Ninguém me lembrou para meter mais cedo. Hum. Não, mas por acaso, acho que a pessoa que eu Já estava mais agora, curiosa. Diz. uma pergunta para todos vocês não competir. Alguém em específico, algum número em específico que vocês querem bater? Ou só querem melhorar as vossas marcas e vocês não querem saber muito o que é que o vizinho está a fazer ou o que é que alguém já fez? Pode começar o Paulo, Eu que ele tenho fala há muito tempo. eu tenho Desculpa lá. claro. Eu basicamente sim, é sempre bater as minhas marcas. Esse é sempre o meu foco. É sempre bater a minha marca. Diz, Catarina. Eu gostava de em termos de pontos, não é, nos masters, gostava de ficar bem classificada, de olhar e que aquilo corresse bem. Tenho alguns objetivos, ultrapassar os 300 já de uma forma pelo menos, sei lá, não serem 302,5, não é? Gostava e, sei lá, gostava de olhar, por exemplo, para nem toda a gente, e vocês são mesmo do meio, mas eu escrevi quando foi no internacional, quando foi lá fora em França, Eu- eu quando recebi o PDF aquilo foi Albi, o Campeonato Europeu de Masters, e no fim, no regresso, abri o PDF em que vem o resultado mesmo geral, não é? Todos. Aí eu dava voltas, olhava e por muita volta que desse, tipo, eu tinha ficado mesmo em último, mas em último de todos. Sei lá, gostava de voltar a um europeu e não ficar em último. Adorava, não é? De sentir que estava a evoluir. Gostava Sim. muito, mesmo muito. Porque os Masters lá fora, tens de facto atletas muito, muito, muito fortes. Cá ainda não há muitos atletas Master, nas mulheres menos ainda, mas lá fora tens Masters fortíssimos. Este fim de semana está a decorrer o campeonato nacional no Reino Unido, dos Masters, e, por exemplo, a atleta que se aproxima mais dos meus valores é a atleta de 63 anos, ok? Portanto, gosto e olho para Porque aquilo e penso, é aquela coisa que esse pessoal que é master, muitos deles, muitas delas, treinam há 20 anos e competem há 20 anos. uhum, E exatamente. tornaram-se master pelo passar do tempo, mas já fazem isto há 10, 15, 20 anos. Então, tu estás a Isso competir era o que o contra gente, Sandro me diria, Alexis, isso era o que o Sandro me diria logo, tu vês? estás a competir Vê lá contra a gente que tem, Catarina, tem estão mais lá a tempo de treinar há casa. 20 anos. Claro, mas eu gostava um dia de pelo menos sentir que já tinha um bocadinho disto em mim, isso gostava. Uhum. Tens muito tempo para fazer isso. Tenho, espero que sim. Eu não me queixo de lesões ainda, tudo Então ótimo, por pronto, isso estás bem. Está venha isso. ótimo. Depois a gente olha para assim, mais miúdas como a Bia e pensa, pô, se passa aquele pedaço de gente levanta aquilo tudo, eu também tenho que ser capaz. A Bia sabe, sou fã dela e mando-lhe mensagens porque eu vejo, não sei, eu às vezes devo parecer aquela stalker louca nas redes, porque eu, sei lá, se vir uma atleta que admiro muito, mando-lhe mensagens logo. Logo a dizer o quanto admiro e que fica a ver e adoro. E portanto deve parecer um bocado louca, mas pronto, posso dizer que estou mesmo maluca e olha, deixa estar. Acho que não há problema dizer às pessoas o quanto gostamos de as ver a competir. Ok. Não. E tu, Bia? Objetivos?
Sim, Final. ou seja, alguém que queres Internacional. bater, ou assim, ou tipo algum número que queres bater, alguma coisa específica. Eu gostava de sair da cepa torta do supino de uma vez por todas. Está muito difícil. Gostava de tentar conseguir subir no supino. E é assim, eu acho que quem já ganhou alguma competição, uma das cenas que tem medo é tipo, ok, eu agora tenho de manter isto, né? A certo ponto, tipo, as raparigas e as miúdas que começam a aparecer vão ficar cada vez mais fortes. E então acho que é um bocado, ok, I have to keep up. E acho que é um bocado por aí. Eu gostava de conseguir manter o título, mas pronto, vou tentar trabalhar para isso. Mas sim, acho que era o spin que eu Se gostava muito de amanhã subir. aparecer alguém, se amanhã aparecer alguém e te bater aqui em Portugal, ficas fodida? Ficas tipo, foda-se, vou treinar para ultrapassar outra vez. Eu também tenho de olhar para as. Tens esse nível de Desculpa, competitividade em ti. Tens esse nível de competitividade em ti. eu acho que tenho esse nível de competitividade, não propriamente com as outras pessoas, mas comigo. É. E então eu acho que é um bocado do género tipo, estou a ficar para trás. Claro que eu também tenho de olhar para as características das pessoas, né? Se eu olho para uma rapariga que tem muito mais massa que eu, obviamente que eu sei que ela vai fazer muito mais peso que eu, mas se nós estamos a falar em termos de pontos em si, Sim, eu sim. sinto que acho que posso fazer sempre um bocado melhor do que aquilo que eu faço. E acho que é um bocado por aí. Não é? E André, tu, André? Sou eu. Bem, tu já sabes, Alexis, o meu objetivo é no Nacional, pronto, até ao final deste ano, conseguir oficializar os 700 quilos em prova de total. Isso é que era o meu objetivo. Pá, acho que é o suficiente para ultrapassar o Miguel ali em competição, portanto, ele quer fazer mais do que 700, mas eu sou realista, portanto. Mas é isso e gostava de oficializar 300 quilos em competição. Por acaso é mais difícil do que eu estava à espera. É mais fácil chegar ao ginásio, aquecer e ir logo direto para o deadlift do que em competição. E uma coisa que eu sinto que eu não cheguei a mencionar, que eu sinto que me afeta bastante em competição, é a ansiedade. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, eu fico ansioso por tudo e por nada e epá, isso era uma coisa que eu gostava de gerir melhor também. Ahm, Portanto, eu acho que isso é um objetivo, de certa forma, conseguir controlar melhor a ansiedade, não ser tão ansioso e isso também não se aplica só à competição, isso depois também dá carry-over para o resto, pronto, da vida pessoal e isso tudo. Então acho que são os meus principais três objetivos, é 700 total, 300 DL em competição e ser menos ansioso, ser chill. por acaso eu acho que quem vê de fora não, Yeah. não pensa que tu és assim. Não notam vocês? Sou. Eu como estava a dar anda logo riscado e pronto, eles são amigos próximos, eles estavam ao lado do outro e eu reparava que o André era muito trapalhão e muito ansioso. Se calhar na Muito, né? competição, pessoalmente, vê-se melhor, mas não sei, a ver os vídeos dos treinos e não sei o quê, parece que ele é muito confiante e Ah, Yeah. que não tem esse Ah, tipo de situações. Mas Mas é pronto, fixe mas quando isso nós levamos as cenas, é fixe quando nós tentamos, que eu acho que isso é transversal a todos, não é? Nós acabamos por tentar levar algumas lições que vamos levando ali com a barra para o resto da vida, não é? Seja eu não, isto, da ansiedade, não é? De sentir que eu não, a pessoa fica surda e não ouve nada, não é, André? A pessoa às vezes, o André estava a falar dos comandos, não é? Das falhas técnicas e isso vem muito mais da ansiedade do que da falta de treino. sim. Eu não sei se vocês sentem isto, mas para o pessoal que compete, no dia antes da competição, vocês não tendem a não conseguir dormir ou não dormem quase nada. É que eu, Ah, sempre que há uma competição, o sono no dia anterior é uma grande merda. Então não consigo descansar antes da competição, não sei, fico ansioso, tipo, só de pensar que amanhã vou ter competição, tenho que estar no meu prime.
Pá, e fico sempre assim. Sempre. Eu costumava ser muito assim, agora já não sou quase nada. Ainda Hum, tenho um bocadinho isso, mas já é muito reduzido. E a hum. única coisa que eu posso dizer que funciona é a prática, é cumprir Pois. mais vezes. Se Hum. E cumprir não mais dá. É vezes, depois competir, é É, mesmo competir, sim, sim, sim. Mas eu acho que essa cena do não dormir, eu, por exemplo, não é, sou mãe, tenho uma data de coisas para fazer e no dia anterior pergunto sempre, tipo, porquê é que eu estou a fazer isto na minha vida? Tipo, que disparate, para que é que te inscreveste? Precisas disto? O que é que estás a fazer? A vida toda, tipo, não como, não durmo, parece que vou morrer. E eu antes da prova começar, agora estou melhor, mas eu não ouvia nem via. É horrível, tipo, parece que perco a visão e a audição. Não é, pá, e a pessoa pensa que disparate, tipo, isto não é. Se ganhássemos dinheiro com isto, ainda se justificava. Agora, entrar nesta carga de nervos. Pá, eu em Albi, por exemplo, a Carla até estava a ajuizar e reparou, e estava, não podia dizer nada, e estava a ajuizar, né? A juiz internacional diz que ficou com os olhos. Pá, eu até as mãos deixei de ver. Cheguei ao deadlift e não via as minhas mãos. Portanto, olhava para a barra e não via as minhas mãos, onde pôr as mãos. Tipo, eu tremia. Eu pensava que disparate! Mas porquê? Portanto, André é solidária, muito sim. solidária, e, portanto, eu acho que é isso. Vamos mais vezes lá e acho que quanto mais vezes É. ouvirmos os comandos, acredito, mais fácil vai sendo, digo eu. eu, Não eu sei. por acaso estou. Acho curioso porque eu nunca tinha ouvido falar de ninguém que tivesse tido esse problema. Isso Mas tem um pode ser nome, que, depois pode ser que explicaram. alguém que esteja a ouvir que tenha conhecido o mesmo e que veja Aquilo tem que um nome, afinal é não é só esse. dissociação não sei quê, e acontece, não é? A pessoa deixar de ouvir, ou os Sim. comandos, às vezes não ouvimos mesmo. Ontem estava uma atleta, uma master internacional, estava a falar sobre isso. Portanto, ela seria campeã se fizesse os 200 deadlift, e falhou o comando. Começado uma atleta de não sei quantos anos. Ela não ouviu a ordem de baixar a barra e falhou os 200. Ou seja, Hum. perdeu o título. E ela estava a falar disso e eu pensava, porra, percebo, porque ela não ouviu, deixou de ouvir. Isso dá cabo de uma pessoa, os nervos Ser é atleta não uma. é só ser forte. Exato. E a cabeça é uma grande aprendizagem que a gente vai tendo aqui, pelo menos para No, mim, e acho que o que eu nunca costumo nada me dizer ensinou tanto. o que eu costumo dizer ao pessoal a quem isso acontece é no agachamento, em todos os movimentos, basicamente, em caso de dúvida, esperas mais tempo lá em cima. No agachamento, quando sobes, esperas que os spotters empurrem a barra para a frente. Sim. No bench, esperas Até que que te eles empurrem! empurrem a barra contra a rack. E Ficas no, quieta e de no seres deadlift, em caso de empurrado. dúvida, aguentas mais um bocado lá em cima. Pronto, mas no É com o momento é tempo isso, é sempre sim, mais isso é com o difícil tempo e depois aplicar. vocês acho que quando ficam muito bons e já competiram muitas vezes, e depois fizeram bem o trabalho de casa, vocês conseguem dar o switch e descansar bem. Eu consigo sempre dormir bem na noite anterior ao limite. Apenas, por exemplo, quando é com o dia de competição e acordo, já estou no modo on, mas consigo dormir bem. É aquela habilidade de, tipo, amanhã é um dia importante, mas agora é de noite é para descansar e dar o switch. Mas tu sempre foste um bocado assim, não é? Ou antes Sim, eras sim, mais livre? mais ou menos. Eu sempre fui um bocado assim, mas agora estou muito mais. Eu consigo, se amanhã a competir, eu hoje durmo na mesma, adormeço na mesma como se nada fosse. Penso que pronto, Eu não, está feito, não há nada a fazer. Imagina, eu ficar ansioso e ficar a pensar não vai mudar nada. Então, tipo, eu não vou ficar mais forte agora. Tipo, se faltam 12 horas para a competição ou 16 horas, 18, não vou ficar mais forte. Tu Só podes posso é ficar dormir, mais fraco, então. agora mais forte é difícil. É assim, posso ficar mais fraco. Se não dormir, ficar direto, acho que fico mais fraco. Por isso eu consigo estar no modo. Eu sempre tive isso, mesmo quando tinha entrevistas de trabalho assim, ou exames importantes, eu dormia na mesma como se nada fosse. Não, Por pior. isso, e nós não temos muitas mulheres no desporto, mas, por exemplo, eu este ano, até já fui fazer as contas no outro dia, passo a olhar para o calendário, porque como mais ou menos as coisas vão acontecendo em 4 semanas, eu só houve uma prova, e que não foi uma prova oficial, em que consegui não estar com o período. E então parece que eu, no dia anterior, eu vou fazer as contas, ainda penso, não, com jeitinho, o período atrasa um dia, e tu vais e pá! E de facto eu tenho o dia X, não é? O dia em que vem, é um dia em que eu sinto menos força, em que sinto pá, uma moinha física, em que de facto me influencia. Eu lembro até de ter falado com a Sónia Ricardo, e estávamos a falar sobre isso, quer dizer, é algo que nós não controlamos,
não podemos mudar a data das provas e que acaba por ter alguma influência no feminino. E, portanto, quando acontece, estás ali até a pensar, não vai vir, não vai vir. Tipo, sei lá, vais-te deitar à noite e pumba. E tu sabes que no dia seguinte vais acordar com aquela moinha que pelo menos se calhar vai tirar de 5, 10%, mas eu não estou a falar dos vossos números, não é? E portanto, para mim, 5%, olha, num supino, 2,5 kg é muito, para mim. E então confesso que no feminino esta questão é um Tu bocado. sentes mais, já É uma agora, treta, não é? Não Catarina, dá para fazer nada. Se? tu sentes tipo dor nas costas quando estás com o período? Sentes tipo dor nas costas ou O fraqueza primeiro nas dia, costas, na lombar? no primeiro dia, nos outros dias não, no primeiro dia sinto um desconforto lombar, como se a parte toda onde nós pomos o cinto Uhum. tivesse com um formigueiro, vá, mas que é desconfortável. Claro que eu acredito também passa por hábito de aprender também a treinar, ou por exemplo, imagina se calha um treino e estou assim, aprender a lidar com esses desconfortos, porque eu estou há pouco tempo e portanto não tenho. Portanto, passa exatamente, e a Carla diz muitas vezes isso, passa exatamente por nós treinarmos, sabermos lidar com as sensações do corpo. Mas acho que nesse aspecto é a única coisa que a gente não consegue controlar, é olhar numa data. Eu noite estava mesmo a ver, a contar os dias para o Nacional. Ainda é para lá para outubro e eu a contar os dias, sabe? Eu tipo, espera, não, pode ser que não, pode ser. Não se controla. No feminino é a única coisa que acho que pode ser mais chata, vá. Tens tido azar então, de ter calhado sempre. eh, Sempre, só a prova das mulheres é que não. E depois eu, é óbvio, né? Fui ver, está tudo 4 em 4 semanas, quero o quê? Pois. Se Sim, acertei sim, sim, numa, vou tá. acertar em todas. Exato. Acertou em todas. É Eu, sempre no início do mês. patão. No início, é sempre. Sempre no E início o do mês. Nacional também vai ser. O Nacional também vai ser no início do mês. Tá, mas pode ser aqui que isto dê e que dê para ser ali 1 ou 2 dias. Porque, por exemplo, se acertasse no dia antes era ótimo, que é um dia em que eu até parece que sinto mais força. Mas não se sabe. Vamos ser com as hormonas, pá, sem ser. Fazer gestão hormonal natural. Não somos nós que mandamos nas datas das provas. Sim, também é uma Só tens diferença um dia, entre. ou quem tem putos e tem um dia que os putos estão muito chatos no dia anterior. Ficam todos doentes na semana anterior. Isso é parte chata. É parte Tens de ter chata só para quem é uma mais velho. conferência e dizer nesta semana não podem estar chatos. Não, não, tenho é que arranjar maneira de nessa semana vou passar a fazer tipo estágio, não é? Aquela cena do Pedro, toma conta tu que eu não posso ser perturbada nessa semana, pronto, então. Exatamente. É isso. Vou começar a ter E essa depois atitude. começas a fazer isso uma semana por mês ou 2 semanas por Isso é mês. que é uma vez. Está feito. Mas André, não vais com nervos, pá. Somos muitos, não vais com nervos. Porque senão depois como é que ganhas ao Miguel? Não pode, pá. Se não ganho, sim. Uma Ganhas, coisa é ganhas. certa, se o Miguel te ganhar, não se vai calar por um ano inteiro. Ou Não até se vai calar. regional. Ai não, mas o regional não é o mesmo. Você não faz o mesmo regional. Ui, não se vai calar. Ai, vou adorar esse dia, tenho que pôr isso, tem que estar. Isso vai ser o máximo. É esse Alguém Conseguiste? sabe do. quem é que vai nos 83 no Open? Muita gente. Vais tu, vai o Muita Miguel, gente. vai o Diogo Vale, Uhum. vai. O Emanuel Justo não vai para não. O Não, isso é Emanuel Justo é 2 classes 76. abaixo. Não, É Emanuel é 76 ou baixo, Emanuel 75. é É, baixo. é, é 75, Emanuel. Tens o João Pires, O João Pires, tens que é do cara, o. é o Fábio. Sim. Esse gajo é O Manuel forte também. Mirassol, não ah, sei. Se calhar vai nos O Manuel o 75. Mirassol. Mirassol. O Mirassol. Não sabes ainda qual é que ele vai? Mas ele se calhar vai nos 75. Mas a partida terá que ir na que foi. Na que foi, não é? Pois. É, acho que É? Isso é sim. que tá- Eu não sei bem tá- isso, as regras, se a pessoa é obrigada a Também ir não sei. na categoria. Ou É seja, assim, imagina que a pessoa perdeu eles peso ou ganhou peso. nos internacionais não podes mesmo. Yeah. Nos Sim. nacionais não há aquilo, pelo que me recordo, é multa. É uma decisão e é multa. Não, Mas a mas pessoa o pode competir na Manuel, mesma. o Manuel Lá foi fora campeão não, mas nacional nos cá 75. O Manuel foi campeão nos 75, por isso está qualificado. E depois fez o regional nos 83, por isso está qualificado. este atleta que estava aqui a ver na lista, Então, mas eu acho que me lembro Ou deste nome, seja, Manuel ele está classificado nos Mirassol. dois. Então ele pode ir às duas, tecnicamente. Se ele Yeah, ganha o Nacional nos 74. yeah. 74, yeah. Manuel Mirassol, quem é? Ajudem-me. É esse, é o É a rapaz atleta do Carvalho, do É o que João estamos a Carvalho. falar agora. João.
Ok, exato, é ele que estava aqui. Ok. Depois tens o Diogo, sim. Pedro Matos. Estava a tentar ver os Não, nomes. temos é de fazer Espera. um Eu, podcast com o André e com o Miguel. O Pedro Matos também. Erwan Assim, Ferreira, aquele rapaz que era do Mauro Franklin, um rapaz mesmo jacked, tipo, tinha grande físico. como é que se Quem? chama? Ele competiu no Nacional do ano passado. Erwan, Erwann. Ah, sim, é o que está Ou em é- segundo, é o que está em segundo atualmente. Já sei quem é. Não sei. E o Pedro Matos. Mas- E depois o Daniel Soares, polifteiro. Sim. É. E depois E para o, baixo é e tudo o abaixo de Aleixo, não sei se 600. também vai. Sim, tudo Aleixo, mas aí já é tudo abaixo de 600 total. Pô, mas há muita gente acima de 600. Ui, há pai 10 pessoas acima de 600. E o Samuel Aleixo é gajo de fazer 600 também, porque ele é muito novo, por Sim. isso estes rapazes estão-se a melhorar bastante. Há pai 10 pessoas acima de 600. Tens de fazer um Yeah, podcast com o vai ser engraçado. GT3. Acho que vai ser a categoria Uhum. mais competitiva. Acho que vai ser a categoria mais Yeah. competitiva. Tem Isso vai muita ser. gente mesmo. É, A época de cima já não é muito competitiva, é, porque a de cima tu já sabes quem é que é, ganha à partida. é. E a de 105 é mais competitiva outra vez. E depois, pronto, depois a 120 é outra vez o João, ou o Val, ou o 120 Plus. Vai ser o João contra o Cássio. Hum. Por acaso é curioso, eu nos internacionais é que ganho ainda mais consciência disso. É curioso porque há categorias de peso acima, os valores são menor do que depois, não é? A categoria abaixo, não é? Imagina, menos 60, nas mulheres, menos 63, pá, tens brutais, e depois na categoria dos menos 69, não. É uma parece que é meio estranho, não é? Há categorias que são muito mais Sim. competitivas, Se, independentemente se do. vires, se vires os grupos É A, curioso. cada categoria, à partida, sempre que aumentas uma categoria, aumenta os totais. Mas Cada... nas mulheres, os menos 69, a categoria dos menos 63, é altamente competitiva a comparar, por exemplo, com os menos 69. Depois tens a outra, já volta a ser mais. Mas os menos 69, apesar de aumentar ligeiramente, se fores depois ver nos pontos, pá, é como esta categoria dos menos 83. Fazem-se Espera, estás a ali. falar estás a falar dos Masters? Não, mesmo a nível europeu, no europeu, nas mulheres, os menos 63, em pontos, consegues ter mais gente muito forte do que nos menos 69. Estou só aqui a É pensar Não, porque curioso. eu acho que é não é porque isso, a não é Ágata isso, não foi não. ao europeu. E não é só isso, tu estás só a ver, Simão, estás só a ver o número 1, estás a ver? Em termos, às vezes, imagina, vês o aglomerado, às vezes, tipo, apesar dos totais estarem ligeiramente mais baixos, há pá, 5, 6, 7 pessoas ali naquele mesmo total, estás a ver? Sim, Ali eu à estava a volta dizer que aqui delas nas ali. mulheres, eu nos menos 63 é uma categoria, por É, exemplo, porque super essa categoria competitiva. 73, 79, hoje em dia tem já a Ágata e essa rapariga está a limpar os totais todos. Sim. A Pois. Ágata é Mas que é ela foi 69 neste, ou é ela foi 69 ou 74? 69, mas ela foi 69, mas apesar de 64, eu acho que ela queria descer ainda mais. Ah, ok, ok. Mas depois ela nos pontos Ela queria rebentou com fazer tudo. 10 vezes o peso corporal em total. Que nunca Uhum. nenhuma mulher tinha feito, mas ela não chegou a fazer, fez E 610, 12, apesar de 63 e qualquer coisa. Por isso é perto, ainda está perto. ficou perto, ficou bem perto. Ainda Mas eu acho assim, que eu ela Ela é acho agora muito que quer forte. voltar a ganhar peso. ela em pontos é a atleta mais com maior ponto, tudo, todos, Muito bom. De homens e testado, sim, mulheres. testado. Sim, Testado. sim. Não, testado, testado. Yeah. Sei pá, é impressionante de qualquer maneira. Sim, sim, sim. Ela é muito É muito forte. impressionante, muito forte mesmo. Vamos lá Eu sou ver, A né? ver mais se Daqui uns aparece, tempos. a ver se aparece uma Ágata aqui em Portugal. Beatriz é um bocadinho a nossa Ágata. Havia já é. É. Hum, Acho que Não, não. tens mais Acho que ainda bonita. falta um danoninho. Pessoal, És mais eu vou gira. ter que sair. Eu já tenho que ir fazer umas coisas e vou treinar. Ahm, não há mais nenhuma pergunta que queiram fazer, cá Não, já acho que vamos aí. acabar por aqui também, não é? É, Sim, eu por acaso tenho sim. mesmo que ir andando, Aproveitamos. porque eu tenho umas coisinhas a fazer antes de ir treinar. E Ok. o ginásio hoje fecha mais cedo. Fica Não fechado falta ao assim. treino. Ninguém tem mais nada a Hum, dizer? Boa sorte a todos. É, Obrigada. É isso. Fiquem obrigado. bem, vemos no pessoal. sinal, gente. Obrigado, malta, pelo Yeah. vosso tempo. E também. Obrigado eu Obrigado pelo por terem convite. vindo.
Já, obrigado. 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 Tudo bom para vocês. Realmente. Até à próxima, malta. Igualmente. Tchau, tchau.